Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo de função, tá? Agora nós entraremos na primeira função mais específica que estudaremos, né? Porque até agora estávamos estudando conceitos e tudo mais, beleza? Mas agora vamos para as funções específicas e a primeira delas é a função do primeiro grau, beleza, galera? Então, o que acontece nesta função, tá? Então, essa função, galera, ela se chama função do segundo grau, mas também é chamada de função afim, beleza? Então, esses dois nomes podem aparecer para você no seu concurso, beleza? Tanto função do primeiro grau como a função afim. Beleza, galera? Então é a mesma coisa. Legal? Então vamos lá, pessoal. O que acontece, né? A função do primeiro grau, ela tem uma cara, assim como todas terão, tudo bem? E essa cara dessa função é a seguinte: y é igual a ax mais b. Tudo bem, galera? Então, nós temos aqui a cara da função do primeiro grau. Beleza? Ax mais b. Obviamente, né, pessoal, que isso daqui também pode ser escrito como f de x igual a ax mais b. E o porquê, galera? E o porquê que esta função é do primeiro grau? Porque a variável está no primeiro grau, né? Ou seja, a potência da nossa variável x está no grau 1, tudo bem? E por isso que as funções têm a função do segundo grau, por exemplo, que seria com o 2 aqui em cima e tudo mais, tá? Então, o que vai ocorrer aqui, galerinha? Esta função, né, sendo do primeiro grau, porque o x está elevado ao primeiro grau, ela apresenta aqui coeficientes, tá? Este cara acompanha o x e este cara aqui é um termo independente, tranquilo? E esses caras têm um nome em particular, tudo bem? O cara que acompanha aqui o x, isso nós veremos também em geometria analítica, para aqueles que desejam a AFA, SpaceX, aí, concursos de ensino médio, nós veremos isso na analítica, mas todos devem saber que isso daqui se chama coeficiente angular, tá? Então, o carinha, o número que, coeficiente angular. O número que acompanha o x é chamado coeficiente angular, tudo bem? E o carinha que está aqui no termo independente é chamado de coeficiente linear, beleza, pessoal? Então, esses são os nomezinhos aí desses valores que aparecem na nossa função. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Legal, galera. E aí, o que acontece, pessoal? Toda função tem uma representação gráfica, tá? E aqui na nossa função do primeiro grau não é diferente, tá? Então, vamos explicar agora aqui como funciona o gráfico dessa função, tá? Então, o gráfico da função afim, né? Ou seja, a função do primeiro grau. Então, o que acontece, galera? Lembrando, né? A nossa função ela tem esta cara aqui, ax mais b. Tá? E como vai se comportar essa função? Ela é o seguinte, galera. Temos aqui o nosso plano cartesiano. Beleza? Nosso plano cartesiano, que nós já vimos como ele funciona, né? A questão aí dos pares ordenados e tudo mais, né? Então, temos aqui a origem do plano, eixo x, eixo y, beleza. Aí, o que ocorre, galera? Esse gráfico, por exemplo, ele pode aparecer assim, tá? E o que acontece? Sempre a função do primeiro grau é representada por uma reta, tranquilo? Então, a cara da função do primeiro grau no gráfico é uma reta, tranquilo? Só que essa reta ela pode aparecer assim, como ela também pode aparecer de outro jeito, tá? E eu vou desenhar esse jeito aqui para vocês. Não vai deixar de ser reta, tranquilo? Então, vamos desenhar aqui um outro plano cartesiano, né? Eixo x, eixo y, e aí nós vamos desenhar agora a reta desse jeito aqui. Beleza, galera? Legal. Então, o que acontece, pessoal? Esta reta aqui, do jeito que ela está, da esquerda para a direita, essa reta está subindo. Então, você pega sempre a referência da esquerda para a direita. Lembra que eu falei de função crescente e decrescente? Então, vai entrar esse conceito aqui, ó. Então, da esquerda para a direita, ela está subindo. Assim como aqui da esquerda para a direita, ela está descendo. Então, o que ocorre aqui, galera? Aqui nós temos uma função crescente e aqui nós temos uma decrescente. Quando a função é crescente, galera, nós falamos que o nosso coeficiente angular, que no caso é o a, ele é maior que zero. Tá? Então, quando o a é positivo, né, maior que zero, a nossa função, então a nossa f, é crescente. Tudo bem? Isso porque o a é positivo. Tudo bem? Já aqui ela está caindo.
Então, é uma função decrescente, e isso acontece quando o nosso a é negativo, tá? Então, ela está caindo, beleza? Então, aqui é a nossa função, que na verdade eu vou chamar de uma g, tá? Aqui é uma f e aqui é uma g, ambas do primeiro grau. Nós falaremos aqui que g é decrescente, tá? Decrescente. Beleza, galera? Então, essa é a apresentação que o gráfico tem. Aí, o que acontece, né, pessoal? A nossa função aqui também no primeiro grau, ela traz algumas informações, tá? Ambas trazem as mesmas informações. Não interessa se ela é crescente ou decrescente para as informações que eu vou passar aqui agora, tá? O que acontece aqui, pessoal? Reparem duas coisas, tá? Uma delas é este ponto aqui e este ponto aqui. O que acontece, pessoal? Este ponto ele é um par ordenado. Só que o que ocorre aqui, né, galera? Este ponto aqui ele vai ter um valor de x, tá? E aqui o y ele obrigatoriamente é zero, pessoal. Lembra que quando o ponto pertence ao eixo x, o y é zero, tá? E esse cara aqui também, galera, ele recebe um nomezinho, tá? Esse rapaz aqui, esse x, ele é quem? Até vou fazer aqui no próprio x. Esse cara aqui é a chamada raiz da função, tá? Raiz da função. Beleza? Isso significa o seguinte, galera. Toda vez que falar sobre raiz de uma função, significa que ele está dizendo o valor de x que zera essa função. Ou seja, quando eu coloco esse valor de x nessa função, o resultado de y é zero. Tranquilo? E este ponto aqui, galera, o que ocorre com ele? Este ponto aqui ele tem um valor de y e o x que vai valer zero. Então, lembra, quando o ponto pertence ao eixo x, é o y que vale zero. Quanto ao ponto, até escrevi errado aqui, né? Quando o ponto pertence ao eixo y, quem é zero é o x, tá? Então, o par ordenado vai ficar assim. E tem mais, galera. Imaginem o seguinte. A função do primeiro grau ela é desse jeito aqui, né? Y igual a ax mais b. Se o x vale zero, olha o que vai acontecer. A vezes zero mais o b. A vezes zero, galera, é o próprio zero, né? Então, vai dar y igual a zero mais b. Só que zero mais b é o próprio b. Ah, então quer dizer que este cara aqui é o valor de b? Sim, galera, este cara aqui é o valor de b. Tranquilo? Isso funciona para as outras? Sim, galera. Esse ponto aqui, ó, ele é o valor de b e esse cara aqui é a raiz da função, tá? Que é quando temos um valor de x e um y valendo zero. Tá? Então, esse cara aqui já é o próprio valor de b. Então, aonde que o gráfico vai cruzar o eixo y? No coeficiente linear, no caso, o nosso b. Beleza, pessoal? Tranquilidade aí? Deu para pegar essa ideia? Então, o gráfico ele se comporta dessa forma. Tranquilo, pessoal? Aí, o que acontece aqui, galera? O que a gente tem que saber da função do primeiro grau, né? Uma coisa que eu não comentei aqui, tá? Mas fica um pouco até subentendido, que o domínio dessa função aqui é o próprio conjunto dos reais, tá? E a imagem também, beleza, galera? Então, essa função aqui, ela é de R em R. Tá bom? Isso aqui eu nem vou dar tanta atenção nesse caso aqui, porque não tem tanta necessidade. Beleza? Mas só para ficar a título de informação. Então, galera, vimos aí o gráfico, show de bola. E aí, o que ocorre aqui, galera? Nós vamos ver duas situações, tá? Nós vamos pegar uma função e montar o gráfico, e nós vamos pegar um gráfico e montar a função, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é como montar o gráfico, tá? Então, nós vamos estudar aqui primeiro a construção do gráfico a partir de uma função, tá? Construção do gráfico. E depois, nós vamos estudar como encontra a função com o gráfico, porque às vezes o cara te dá o gráfico e você precisa encontrar a função, tá? Então, a primeira coisa é a construção do gráfico, tudo bem? E aí nós vamos trabalhar com exemplos, beleza? Então, vamos aqui trabalhar com exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo 1. Então, imaginem vocês aqui, galera, a seguinte função, y igual a x mais 3. Galera, como que nós vamos construir o gráfico dessa função? A sua tia lá da escolinha, a titia lá da escola, né, lá no primeiro ano do ensino médio, provavelmente, se a escola for mais ou menos boa, aliás, se a escola for excelente, né, porque os níveis da escola do Brasil estão horríveis, se a escola for excelente, você aprendeu, pelo menos aqui do jeito zoado, mas aprendeu a função do primeiro grau, tá? Então, o que a tia Teteca lá da escola fez para você aprender a função do primeiro grau? Ela mandou você ficar colocando um monte de valor aqui no x, então você ficou chutando x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, aí você pega lá, né? X igual a 1, 1 mais 3 dá 4, aí você vai lá no 4, depois x igual a 2,
x igual a 2, 2 mais 3 é 5, ah, tá, não sei o quê. Você foi fazendo um monte de ponto, cara. Você criou um monte de ponto, aí depois você foi lá com todo o cuidado do mundo e completou os pontinhos e achou a reta. Não foi assim que você aprendeu função? Se você aprendeu, foi assim, tá? Mas se você não aprendeu, até melhor, porque agora você vai pegar da maneira correta, tá? Vamos lá, galera. Então, como que eu construo o gráfico aqui? Bom, você vai fazer duas coisas, galera. Você simplesmente vai fazer uma tabelinha pequena aqui, ó. Uma tabelinha, beleza? E aqui nós temos os valores de x e aqui os valores de y, tá? E aí o que você vai fazer, galera? Você vai fazer duas coisas. Você vai pegar aqui, ó, colocar o x valendo zero e o y valendo zero. E aí você vai calcular. Por exemplo, pessoal, quando o x vale zero, o que vai ocorrer? Y igual a 0 mais 3. Então, eu estou substituindo no x o valor 0. 0 mais 3 dá 3. Então, quando o x vale 0, o y vai valer 3. Então, aqui, galera, nós temos um par ordenado, que é um ponto, tá? O ponto 0, 3. E depois, galera, você vai fazer o quê? Com o y valendo 0. Então, no lugar de y, você coloca 0. Então, vai ficar 0 igual a x mais 3. Passa o 3 para lá. Então, vai dar x igual a menos 3. Beleza? Então, quando o y vale 0, o x vale quanto? O x aqui vai valer menos 3. E isso forma um par ordenado. Primeiro, sempre o x, né? Então, menos 3 e 0. E o outro que nós formamos aqui é o 0 e 3. E aí você coloca isso na sua reta. Vamos lá, vamos começar por esse ponto. 0 e 3. Aonde estará o 0 e 3, galera? O 0 e 3, quando o x vale 0 e o y vale 3, é este ponto aqui. Tá? Então, já fixamos o ponto aqui. Beleza? O primeiro. E o segundo é quando o x vale menos 3 e o y vale 0. Quando o y vale 0, esse ponto pertence ao eixo x. Então, está aqui, ó, 1, 2, 3. É no menos 3, certo? Então, é esse ponto aqui. Ó. Então, temos aqui no 3 e aqui no menos 3. Para você achar o seu gráfico, basta você ligar esses dois pontos. Pronto, galera. Está montado o seu gráfico, tá? Essa aqui é a função y igual a x mais 3. Pronto, galera. Está montadinho o seu gráfico. Show de bola. E aí, olha, realmente, né? Aonde ele cruzou o eixo y? Aqui no 3. Tranquilo? Ah, e se eu colocar menos 3 na função, vai zerar? Sim, inclusive foi isso que eu fiz. Y igual a 0. Qual o valor de x que vai causar esse y igual a 0? O x a menos 3, tranquilo? Que é o ponto de cruzamento aqui entre o eixo x e o eixo y. Aliás, o eixo x, né? Entre o eixo x e a reta. Tá? Ah, mas e a professora lá que mandou colocar um monte de ponto? Galera, esses pontos estão por aqui, tá? Eles pertencem a essa reta. Tudo bem? Se você pega o x valendo 2, 2 mais 3 é 5, ele vai cair aqui no 5. Né? Tem um ponto aqui, não deixa de ter. Tá? Ah, o 2 aqui. X valendo 2, 2 mais 3, 5. Beleza, tem um ponto aqui. Ó. Esse ponto vai pertencer à reta. Tudo bem? Aqui no 5, beleza. Tem vários pontos, mas para você traçar esse gráfico, esse esboço do gráfico, basta 2 pontos. Porque em 2 pontos se passa uma reta, tranquilo? Então, você define esses 2 pontos, que os mais importantes são as intersecções da reta com os eixos coordenados, né? No caso, y, x, e acabou, cara. Você não precisa de mais nenhum ponto. Não que esteja errado você pôr um ponto aqui, não tá. Tá certinho, mas não tem necessidade. Então, para você construir o gráfico através da função, é assim que você faz. xy, põe 0, 0 aqui, calcula para quando x vale 0 quanto vai ter o y, para quando o y vale 0 quanto vai valer o x, e morreu o seu problema, não se preocupa, coloca os pontos aqui no gráfico e acabou. Beleza, pessoal? Tranquilidade aí na construção do gráfico? Show de bola, né? Pessoal, vamos para o seguinte agora. Ó. Feito isso daqui, agora nós vamos ver o contrário. Se ele te der o gráfico, você tem que achar a função. Vamos ver como funciona isso daqui. Ó. Então, nós vamos escrever o seguinte. Ó. Achando a função a partir do gráfico. Então, o que nós fizemos primeiro? Nós construímos o gráfico, ou seja, nós achamos o gráfico a partir da função. Agora, nós faremos o contrário, tá? Nós vamos fazer a função a partir do gráfico. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um gráfico. Beleza? Vou pegar aqui um gráfico. Eixo x, eixo y, tudo bem? E aí eu vou dar uma reta. Tá? Nesse caso, eu vou até dar uma reta decrescente. Nós vamos ver que nós teremos que achar aqui o A negativo. Beleza? E aí, o que ocorre aqui, galera? É 1, 2, 3, 4... Tá, ele vai cruzar aqui ó, no 5, beleza?
E aqui ele vai cruzar onde? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, tá? Então eu peguei aqui como referência os quadradinhos, mas não precisa, tá? É que aqui eu estou fazendo mais bonitinho, mas nas questões ele vai dar o valor direto, não importa aqui a escala, tá? Mas vamos lá. O que acontece aqui, galera? Ele deu uma reta que cruza o eixo y no 7 e o eixo x no 5. Como que eu vou encontrar essa reta, galera? A função, né? Primeira coisa, isso é uma reta? Sim, nós estamos vendo que isso é uma reta, é uma função do primeiro grau. Então, nós já temos na cabeça que uma função do primeiro grau, ela é nesse formato, tá? E aí nós precisamos encontrar estes caras, galera. Nós precisamos encontrar, tá? O a e o b. Porque se eu encontro o a e o b, eu encontro a minha função, tranquilo? A primeira coisa que você vai identificar aqui, que muitas vezes já é dada de começo, depois eu vou fazer um exemplo quando não é dado, é o cruzamento da reta com o eixo y. Então, a primeira coisa que você vai olhar, ele dá o valor de cruzamento da reta com o eixo y? Nesse caso, ele dá, que é o 7. Pô, galera, então se ele deu que é o 7, você já encontrou aqui automaticamente que o b vale quanto? O b vale 7, galera. Então, você já encontrou uma parte da função. Então, se você encontrou que o b vale 7, nós já temos aqui a seguinte coisa, né? Ax mais 7. Pronto, encontramos o b. Falta encontrar o a. Como nós encontraremos o a, galera? Vamos usar os pontos dados da função. No caso, ele está dando esse ponto aqui. Esse ponto, que é um par ordenado, ele passa no 5. Só que esse ponto, ele pertence ao eixo x, galera. Então, se ele pertence ao eixo x, significa que o y vale 0. Ah, então quer dizer que quando o x vale 5, o y vale 0? Sim, galera, é domínio e imagem. O 5 está flechando o 0. Então, no lugar de y, eu colocarei o 0. E no lugar de x, eu colocarei o 5. Então, vai ficar 5 vezes a mais 7. Beleza? Passa esse 7 para lá, vai dar menos 7 igual a 5 vezes a. Passa o 5 dividindo, vai ficar menos 7 dividido por 5. Aqui é a fração. Se você quiser encontrar o valor decimal, você vem e divide 7 por 5. Que vai dar uma vez, né? Já aprendemos a fazer essa continha. 7 menos 5 é 2, põe o 0, 5, 4 vezes aqui, vai dar 20, 20 menos 20, 0. Então, isso daqui também pode ser escrito como menos 1,4. Tá? Então, encontramos o valor de a, galera. Então, quem vai ser a minha função que eu estava procurando? Y igual a menos 7x sobre 5, porque o a vale 7x sobre 5, mais o 7, que é o b. Pronto, está encontrada aqui a função. Ah, isso aqui é a mesma coisa que menos 1,4x mais 7? Sim, galera, é a mesma coisa. Tá? Depende da alternativa, do jeito que vai estar apresentado. Se vai estar em fração ou em número decimal. Beleza, galera? Mas está aí encontrada a nossa função. Algumas vezes ele vai dar o gráfico sem esses pontos de intersecção? Sim. E aí, como que a gente vai proceder? Vamos lá, galera. Imagina o seguinte, tá? Então, é o seguinte, pessoal, como é que funciona, né? Então, eu vou pegar aqui uma função, galera. Vou pegar aqui uma função. E dessa vez aqui eu vou fazer ela crescente, tá? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu ver aqui. Provavelmente vai estar o desenho mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E aí, o que acontece, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. O x valendo 1, tá? Não estou fazendo na escala aqui, galera. O x valendo 1, ele vai cortar, ele vai ter como par ordenado aqui o valor 5, tá? Então, pegamos um ponto aqui, 5. E aí, para o x valendo 3, por exemplo, que eu vou pôr mais ou menos aqui, ele vai pegar lá no y valendo 9. Tá bom? E aí, o que ocorre aqui, galera? Ele vai querer descobrir essa função. Perceba que ele não deu as intersecções. Tá? Ele não deu as intersecções. Então, eu não sei descobrir direto o b e nem tenho essa informação aqui que seria boa até. Então, o que você faz, né, galera? Nós sabemos, obviamente, que isso aqui é uma função do primeiro grau, ax mais b, tranquilo, porque é uma reta, então ela tem esse formato. E o que nós faremos, galera? Este ponto aqui, ele é o 3 e 9, tudo bem? O que significa isso? Que quando o x vale 3, o y vai valer 9. Da mesma forma que este ponto aqui é o 1 e 5, tá? Então, o que ocorre aqui, galera? Nós sabemos que quando o x vale 1, o y vai valer 5. Então, nós vamos fazer isso daqui, ó. Primeiro ponto, o x valendo 1, nós resultamos aqui no y valendo 5. Beleza? E aí você vai fazer o quê? Substituir na função. Então, o y vale 5 e o x vale 1. Então, vai ficar a vezes 1 mais o b. Então, nós temos aqui uma equação. A vezes 1 é o próprio a, mais o b,
nós temos aqui uma primeira equação. Beleza, galera? E aí, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar o outro ponto, tá? Que nós sabemos que quando o x vale 3, o y vale 9. E aí nós vamos substituir. 9 é igual a a vezes 3 mais b. Tudo bem? E aí nós temos que 9 é igual a 3a mais b. Tudo bem? E aí, o que ocorre, galera? Nós temos duas equaçõezinhas aqui. E o que a gente vai fazer? É uma espécie de sisteminha, tudo bem? Vamos pegar essa daqui, ó, e isolar o b, por exemplo. Se eu passar o a para lá, nós vamos encontrar 5 menos a igual a b. Tá? E esse b nós substituiremos aqui, tudo bem? Então, nós vamos substituir. Ó, 9 é igual a 3a mais b, só que o b é este cara aqui, ó, 5 menos a. Tudo bem? E aí, olha o que vai ocorrer. Ó, 3a, o mais aqui não vai mudar o sinal de ninguém, então vai ficar mais 5 menos a. E aí, nós vamos passar o 5 para cá. Então, vai ficar 9 menos 5 é igual a 3a menos a. Quanto é 9 menos 5, galera? Vale 4. 3a menos a, 2a. Se eu passar o 2 dividindo, 4 dividido por 2 é 2. Então, nós encontramos que o a vale 2. Tudo bem? E aí, nós substituímos aqui, ó, 5 menos 2 é igual ao b. Então, nós vamos achar o b. 5 menos 2 vale 3, então o b vale 3. Pronto, galera, encontramos a nossa função, tá? Então, y é igual a 2x mais o b, que é 3. Pronto, a função está encontrada aqui. Beleza, galera? Então, essa é uma outra situação quando é dado o gráfico e a gente encontra a função. Nesse caso, foi um pouquinho mais fácil, porque o b nós já encontramos logo de cara, né? Mas tem situações que os pontos pertencem à reta e eles não são as intersecções da reta com os eixos coordenados. E aí tem que fazer essa espécie de sisteminha aqui, que na verdade é uma substituição, né? Um sistema por substituição aqui. Você pode, quem já sabe, né? A gente não estudou sistema ainda, mas tem lá, né? O método da soma, né? Isso daí pode usar também, né? Para quem já estudou isso daí, né? É só multiplicar esse cara por menos 1, e aí vai ficar menos a, menos b, menos 5, 3a mais b igual a 9. Você vai somar, né? O b vai cortar, 2a vai ser igual a 4, a igual a 2, e aí substitui ali, acha 3. Isso daqui nós vamos estudar bem mais aprofundado, né? A parte de sistemas, nós vamos discutir sobre isso logo mais. Então, não vou dar tanta atenção para isso aqui agora. Dá para fazer pela substituição de boa. Algumas vezes eu até resolver pelo método da soma, porque a maioria de vocês já devem ter visto o método da soma de sistema, mas é basicamente assim que se resolve. Tranquilo? Isso daí é um detalhe. O mais importante é a questão de você identificar os pontos e substituir na função. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula de função. O que vai ocorrer, galera? Tem problemas que são contextualizados, tá? Que vai vir um texto e a partir dele você vai encontrar a função. Isso nós vamos praticar nos exercícios, beleza? Então, se você nunca viu isso, eu recomendo que você veja, antes de fazer a lista, alguns exercícios tal da resolução, para depois você partir direto para a lista e você fazer sozinho. Beleza, galera? Mas se você já quer tentar, pega a lista e manda bala. Beleza, galera? Então é isso, até a próxima aula, tamo junto.